Bom, graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos com distanciamento, não há mais pessoas aqui próximas, então eu vou retirar a máscara para poder falar um pouco melhor com os meus queridos. Eu quero louvar ao Senhor o grande privilégio de poder, ainda que de forma virtual, poder conversar, poder compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, mas a minha gratidão ao Senhor, o meu carinho por esta igreja, pelos amados, queridos, é real. E que Deus então nos abençoe, que Ele fale conosco nesse momento, que Ele nos guie no andamento da sua palavra, que Ele nos guie então na compreensão daquilo que Ele tem a nos ensinar nesse momento. Para a nossa meditação, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, reúna a sua família, pare um pouco as atividades que você certamente tem para serem feitas, mas vamos juntos, então, louvar, vamos juntos celebrar, vamos juntos cultuar a Deus. Deixe as suas questões do lar, da família, um pouquinho esperando, e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Para esse momento, então, Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14 e o versículo 19. Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 14 e o 19. A aprovação, de Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminharam ambos juntos. Quando Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai, respondeu-lhe Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu Abraão. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Versículo 19. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Oremos mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, nós queremos agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e glória. Nos colocamos diante do Senhor também, ó Deus, clamando que fale conosco. Instrua-nos em nome de Jesus conforme a Tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso, Redentor nosso, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos e estamos passando por dias extremamente complicados, obrigado, querido, extremamente fora de qualquer nível de imaginação que pudéssemos ter há alguns meses atrás. Talvez não seria necessário, ou não seja necessário aqui, retomar ou recapitular esses fatos que têm sido tão constantes nas nossas vidas. A grande quantidade de indagações, questionamentos, dúvidas, pode, não pode, usa, não usa, tudo isso invadiu as nossas vidas de uma hora para outra e mudou todo o nosso ritmo.
Muita gente trancada em casa, tantos outros perdendo emprego, tantos outros fechando seus comércios, alunos que todos os dias iam para a escola agora tinham aulas nas suas casas, uma verdadeira transformação no ritmo de vida. E aí, pode ser que venha ao nosso coração diversos questionamentos. Até quando? Para quê? Por quê? Que prova é essa? O que Deus tem a nos ensinar? Logicamente, e dentro da Bíblia, nós temos respostas. Talvez não seja a resposta que nós gostaríamos de ter no coração pelos projetos que nós já havíamos feito. Mas o certo é que tudo isso não foge à soberania de Deus. Deus permanece governando, Deus permanece assentado no seu trono, sobre tudo e todos, Ele tem poder. Ele é todo-poderoso. E quando nós pensamos então nessas questões e analisando de uma forma da ação de Deus provando o seu povo, nós recaímos nesse texto, podendo pensar a respeito do que fazer então diante das provações. E esse é de fato o tema que vamos pensar. O que fazer diante das provações? É certo que um ou outro pode ser perguntado e ele vai responder: sim, eu gosto de fazer prova, sim, eu amo passar por esse processo de prova. Se formos a uma escola e perguntarmos aos alunos: quem aqui fica feliz no dia de prova? Essa resposta vai ser difícil encontrar alguém que possa dizer: eu gosto. Um aspecto positivo. O certo, queridos, é que quando nós somos provados, nós paramos para pensar, analisar o quanto crescemos e o quanto estamos prontos para uma nova etapa, para uma nova caminhada, para um novo degrau. Nós não conseguimos uma série superior se nós não formos aprovados nessa série onde estamos. E quando Deus promove então para os seus filhos uma provação, Ele também tem por objetivo preparar, Ele tem por objetivo fortalecer e Ele tem por objetivo fazer com que os seus servos continuem crescendo. Quando Abraão então se vê nessa situação, do capítulo 22, nós temos aí um homem que já havia sido diversas vezes, provado pelo Senhor. Lá no capítulo 11, capítulo 12, quando nós começamos a ver a história de Abraão, nós já temos uma grande provação na sua vida. Deus o chama e diz: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para um local onde eu te mostrarei. Abraão tinha que sair sem saber sequer o rumo que deveria tomar. Mas ele seguiu, ele ouviu aquela voz, entendeu que era a voz do Deus verdadeiro, deixou então toda uma cultura, todo um contexto de idolatria e seguiu em direção aonde Deus lhe mostraria. Seguindo na vida de Abraão, ainda no capítulo 12 e capítulo 13, nós temos ali uma provação, mais uma para Abraão. Mas nessa, ele não teve perseverança. Quando a fome chegou na sua região, ele logo tratou de fugir para o Egito. Ele foi até uma região onde tinha condições de sustento para a sua família. Ele poderia ter e deveria ter se mantido fiel, constante, perseverante. No capítulo 13, nós temos ali mais uma provação. Abraão, então, ao permitir que Ló escolhesse as melhores regiões, ou aquilo que aos nossos olhos pudesse ser a melhor região, ele permaneceu, ele deixou: Ló, pode escolher, o que sobrar é meu. Depois, no capítulo 14, mais uma provação de luta. Uma provação também no capítulo 14, em relação à fortuna, dinheiro. Ele poderia ter pego todo o dinheiro dos despojos que havia sido adquirido após aquela batalha, mas ele não pegou, ele não quis. O teste da paternidade. Sara incitou Abraão a ter um filho com Agar, a sua serva. Deus está demorando. Deus talvez não se lembra mais da sua promessa. Nós não temos como mais esperar. E Abraão então caiu, não foi aprovado, mas depois ainda uma outra aprovação. Deus o manda despedir de seu filho Ismael, o envia então embora, para então, agora no capítulo 21 e capítulo 22 para frente, nós termos a entrada de Isaque na história,
na vida de Abraão e na história da nossa redenção. Várias provações, vários momentos tensos na vida daquele homem. Quando somos provados, como já dissemos de início, Deus quer nos preparar, Deus quer fazer com que o nosso coração se volte a Ele, mas precisamos tomar um cuidado para que não estejamos numa tentação achando que é Deus que prova. A provação vem de Deus. A provação mexe até mesmo com o nosso sentido de lógica. Qual sentido faz Deus dar um filho para Abraão, tão esperado há muitos anos, Isaque, o filho da promessa, e agora Deus o requerer para si? Qual sentido faz, talvez, você olhar para a sua vida, para as condições pelas quais esteja passando, e diante das situações que nós temos vivido, observar que todo o seu sonho, o seu projeto, se não ruiu, teve que voltar atrás um tempo. As provações, queridos, exigem de nós alguns procedimentos, e são esses procedimentos, então, que nós vamos pensar, vamos refletir nesse momento. A primeira coisa a fazermos durante as provações é olharmos para as promessas de Deus. Versículos 3, 4 e 5 do capítulo 22 nos mostram um homem que tinha uma promessa em suas mãos e agora, diante de tal provação, ele precisava continuar olhando para essas promessas. É natural do nosso coração começarmos a olhar para as circunstâncias, desviarmos o foco de Deus e olharmos para o lado, desviarmos daquilo que Deus tem falado aos nossos corações e fazermos algo que achamos que deveria ser feito. Abraão olha para o seu filho, pega todas as circunstâncias e leva e continua caminhando, obedece ao Senhor, porque ele tinha diante de si a promessa de que em Isaque, seria chamado a sua descendência. Deus havia prometido a Abraão, desde o início do seu chamado, que ele seria o pai de numerosa multidão. Pessoas, tamanho número que seriam incontáveis. Então, para Abraão agora poder seguir rumo a esse cumprimento dessa prova que Deus lhe havia posto, ele tinha a certeza, a convicção no seu coração de que Deus haveria de resolver esse problema. Ele simplesmente obedeceria. A fé estava sendo provada em Abraão. Assim como Deus também pode usar uma prova para purificar a nossa fé, para preparar-nos melhores. E fé, queridos, como diz Hebreus capítulo 11, é certeza daquilo que eu não posso ver, mas que é real. Abraão cria, e a própria carta aos Hebreus mostra que ele creu em Deus e sabia que Isaque poderia ser ressuscitado dentre os mortos. E olha que até então na Bíblia nós não temos nenhum registro de ressurreição. Mas Abraão cria. Para Abraão também, assim como para nós, Deus, quando nos prova, aperfeiçoa o nosso caráter. A carta de Tiago, no capítulo 1, já nos mostra que as provações vêm justamente para nos mostrar quem nós somos, tirar de nós aquilo que é bom, aquilo que é aproveitável e trabalhar em nós as nossas deficiências. Enquanto a tentação, quando surge, ela vem para nos derrubar, ela vem para realmente mostrar aquilo que há de ruim, de pior, de pecaminoso nas nossas vidas. E também nos proteger contra o pecado. A provação nos faz crescer, nos dá uma maturidade, um discernimento maior, para evitarmos os passos errados. Paulo, aos Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 12, mostra essa situação para a igreja. E Abraão segue, Abraão continua, Abraão creu na promessa do Senhor. Capítulo 21, uma página antes, no versículo 12, ele sabia, ele tinha ouvido essa questão diante de Deus. Eu farei de você uma grande nação, e é Isaque quem te dará isso. Novamente, Hebreus nos mostra que Abraão cria naquele momento
no trabalho, na atuação de Deus em relação a tudo aquilo que o próprio Deus tinha requerido dele. E por fim, queridos, capítulo 22, versículo 5, nos mostra duas falas de Abraão que expressam a sua confiança em Deus. Nós vamos e voltaremos. Abraão já aproxima-se dos seus servos e responde a eles, ou coloca-os já no plural: nós vamos e voltaremos. Eu não venho sozinho. Isaac não voltará sozinho. Abraão não voltará sozinho. Amados, Deus, dentro daquilo que nós temos na Bíblia como palavra, e é a palavra do Senhor, e a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é eficaz, é a nossa regra de fé e prática. Ela então nos impulsiona e nos mostra que quando então passamos por provações, nós precisamos olhar para as promessas do Senhor. Se Deus havia prometido uma grande bênção para Abraão, Deus não voltaria atrás, assim como Ele não volta na sua vida, assim como Ele não volta atrás na sua palavra para a igreja. Observe então o seu momento, a sua angústia, a sua limitação nesse momento e se coloque diante do Senhor. Mas pegue a Bíblia e vá estudar, veja o que Deus tem preparado para você e para a igreja como promessa. E a promessa maior que nós aguardamos é a volta do próprio Jesus, o nosso Senhor. E todo esse momento, todas essas circunstâncias nos fazem crer que Jesus está voltando e nós precisamos voltar os nossos olhos então a Ele. Em segundo lugar, nós temos nos versículos 6 a 14, a nossa dependência da provisão. O que fazer diante de uma provação? Em primeiro lugar, nós precisamos olhar as promessas. Segundo lugar, depender das provisões ou da provisão do Senhor. Quando Abraão então caminha com seu filho e chega a um determinado momento, ele visualiza 3 dias de viagem caminhando, ele visualiza os montes, se separa dos servos e agora nós vamos. Abraão e Isaac seguiam. Abraão pega a lenha, coloca nas costas de Isaac, Abraão pega nas suas mãos o fogo e o cutelo e os dois partem. E eu fico imaginando, queridos, a angústia desse pai, mas ao mesmo tempo dessa angústia, a certeza e a convicção de que Deus iria agir e fazer algo. Mas um filho tão amado, tão esperado, tão querido, agora estava nos seus últimos passos, nos seus últimos momentos de vida. Mas Isaac, já um adolescente, olha para toda aquela situação e indaga o seu pai: pai, estou carregando a lenha, ok, nós vamos fazer uma oferta, vai precisar de lenha. O senhor está levando o cutelo, o senhor está levando a tocha, o fogo, mas e aí? Está faltando um elemento aqui. Cadê a oferta? Cadê o cordeiro? E qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Nesse instante, Abraão então conhece a Deus mais profundamente e conhece de Deus mais um dos seus nomes. Se nós formos lá para a língua original, nós temos aqui uma expressão que muitos de nós já conhecemos ou pelo menos já ouvimos: Jeová Jirê. O Senhor proverá, ou Deus dá provisão. Amados, nós servimos ao Deus que criou todas as coisas a partir do nada. Nós servimos ao Senhor que, mesmo nós desobedecendo, nos tornando então pecadores, inimigos de Deus, Ele assim ainda nos amou e providenciou a vinda do seu próprio Filho para nos salvar. Ele não iria cuidar das nossas vidas na nossa caminhada? Ele não iria abrir portas para que nós pudéssemos entrar e desfrutar das suas bênçãos? Nós somos chamados nesse momento a confiar, a trazer para nós, para o nosso coração, de que essa mesma verdade que Abraão conheceu, Deus proverá, ela é real nas nossas vidas hoje também. Olhe para o seu passado e veja como Deus já agiu na sua vida.
Olho para o passado da igreja e vejo quanto Deus já agiu na vida da igreja. E não falo só do Jardim América, da igreja do Senhor pelo mundo. Deus proverá para si, meu filho o cordeiro. Deus proverá para si, meu filho, a bênção que tanto precisa. Nós precisamos obedecer e seguir. E olhar com cuidado, olhar com carinho e confiar de fato na ação de Deus. Mas onde? Onde é que nós precisamos estar então? Ou onde Deus vai derramar dessa bênção, dessa provisão? No lugar certo. Abraão estava no lugar certo quando Deus mandou para ele então o cordeiro, impedindo que ele matasse fisicamente Isaque. É certo que juntando todos os textos de Gênesis, de Hebreus, nós vemos ali que Abraão, na fé, ou espiritualmente, ofereceu sim Isaque. Mas onde é que isso aconteceu? No lugar onde Deus tinha escolhido. Quando Abraão levanta então o cutelo, a voz do Senhor chama a sua atenção e diz: não faça isso. Abraão vira-se e está ali um cordeiro para que ele pudesse oferecer no lugar do seu filho. Tudo bem, eu já entendi onde, mas quando será? Também no momento certo. Deus agiu no momento certo, não precisou enviar o cordeiro antes e não esperou que Isaque fosse morto para entregar o cordeiro depois. A grande questão, amados, é que nós precisamos compreender que Deus não está preso ao nosso tempo. O reloginho de 24 horas, o calendário de 7 dias por semana, isso vale para nós. Deus está acima disso. E precisamos confiar de que Ele, estando acima disso, Ele conhece e domina cada segundo da nossa vida. E por isso, no momento certo, Ele vai nos enviar a sua provisão. Mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Como é que eu vou enxergar isso? De maneira natural. Nós temos aqui nos versículos que lemos que Deus colocou para Abraão um cordeiro. Deus não precisou enviar um anjo, mas se precisar Ele envia. Deus não precisou fazer nenhum outro tipo de milagre, embora Ele possa fazer. Basta termos atenção quanto à ação de Deus. A quem Ele pode fazer isso? A todos os seus servos. E por que Ele faz isso tudo? Porque Ele requer para si a glória. Nós lemos há pouco, em Colossenses 3:17, que todas as nossas ações elas devem ser para a glória de Deus. Elas devem ser para o louvor do nome do nosso Deus. E assim, queridos, quando nós entendemos que precisamos caminhar olhando para as promessas de Deus e não para as circunstâncias, que nós precisamos também viver dependendo da provisão de Deus, nós só podemos concluir então que Deus requer para si toda a glória. É o terceiro aspecto da nossa caminhada. O que fazer quando chegar às provações ou diante das provações? Glorificar o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus. Nós temos nesse texto a expressão e os símbolos, a representação de Jesus Cristo por diversas vezes. O nome Jesus não está aqui, mas os atos realizados com Abraão, com Isaque, mostram para nós aquilo que Deus já estava apontando que aconteceria no futuro, quando o nosso Salvador viesse. E Abraão pôde experimentar durante toda a sua vida, desde o nascimento de Isaque, a esse momento aqui, diante de uma provação, e depois com o casamento também de Isaque, no capítulo 24, toda a história da redenção em Jesus Cristo, o nascimento de Jesus, a sua morte e ressurreição, e o que nós agora aguardamos, a volta de Jesus Cristo, quando Ele então reunirá a sua noiva, chamará para si a sua noiva. Olhemos os aspectos com cuidado nesses versículos a respeito da glória de Jesus Cristo. Quando falamos, ou quando lemos aqui nos versículos 6, no versículo 8, o pai e o filho andavam juntos. E essa expressão é repetida. Assim caminhavam ambos juntos.
No processo da salvação, o pai e o filho caminham juntos. Às vezes nós nos pegamos pensando, é só o amor de Deus que é revelado na salvação. João 3,16, um versículo que todos nós conhecemos, de cor e salteado. 1 João 3,16 já nos mostra ali no processo da salvação o amor de Jesus pelo seu povo. Pai e filho amam, e por isso ele se entregou na cruz. O filho também precisava morrer. O versículo 7 mostra que Isaque seria entregue. O fogo, a faca, mostram aqui todo o processo da justiça de Deus a respeito do pecado. Tudo indica dentro da teologia que esse fardo, ou a lenha que Isaque carregava sobre os seus ombros, é o peso, ou a representação de Isaías 53:6, que Jesus então pegou, ou tomou, ou foi lançado sobre Jesus todo o peso do nosso pecado. E de fato Isaque terminou a sua caminhada carregando esse peso. Jesus foi para a cruz carregando esse peso. Na cruz Jesus experimentou toda a ira de Deus contra o pecado. Toda a amargura, toda a dor, tudo aquilo que Isaías 53 apresenta. E todo esse sacrifício, queridos, não foi em vão. Cada gota do sangue de Jesus que foi derramado é eficaz na vida dos seus eleitos. Por isso, nós precisamos glorificar, por isso nós precisamos olhar para o Senhor com gratidão. Entendermos que sem a ação gloriosa, graciosa e misericordiosa dele, nós estaríamos a passos largos em direção à morte. Morte eterna. Isaque teve um cordeiro que o substituiu. Na cruz, Jesus morreu. Ele não podia ser substituído na cruz, mas ao ir para a cruz, ele nos substituiu. Ele nos deu uma nova condição de vida, e vida eterna. O que ainda falta para compreendermos que precisamos glorificar o nome do Senhor? Ao olharmos para o texto, Abraão, como já dissemos, cria que Isaque voltaria vivo. Vamos e voltaremos. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. Ele cria na ressurreição do seu filho, assim como nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição que esmaga a morte. Ressurreição que nos garante a eternidade. Ressurreição que fez com que Jesus Cristo voltasse aos céus, João 14, e está ali preparando um lindo lugar para os seus filhos. Lugar esse que Apocalipse 21 e 22 nos mostra como perfeito, como algo que a nossa imaginação não consegue, ou a nossa mente tão limitada não consegue chegar na plenitude, ao ponto de João usar elementos naturais, elementos que eram corriqueiros para poder explicar toda a glória que ele enxergava ali. Jesus ressuscitou e está vivo, está preparando esse lugar para quando ele voltar, estejamos com ele. E essa volta também é anunciada nesse texto. Versículo 19, então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. É interessante que nós sabemos que Isaque voltou com Abraão, porém, o versículo 19 não anuncia essa volta, voltou Abraão. Claro que Isaque também estava junto, porque ele não foi fisicamente morto. Mas é interessante, queridos, que aqui desse versículo até o capítulo 24, nós temos um silêncio em relação à vida de Isaque. O que retrata não o silêncio, mas o período que vivemos antes da volta de Jesus. O capítulo 24 mostra o casamento de Isaque, o encontro dele com a sua noiva, assim como é o próximo fato
histórico a ocorrer na redenção. Jesus voltará para encontrar com a sua noiva. E para esse momento nós precisamos estar preparados, prontos, atentos, porque será o dia glorioso na vida da igreja. E aqui então, amados, e concluindo a nossa meditação, fica uma mensagem ao seu coração. Provação todos nós vamos passar. A Bíblia nos ensina a respeito desse momento, desses instantes que Deus nos promove. Mas a forma como vamos enfrentá-la e como vamos responder essa prova depende também da nossa intimidade, da nossa dependência com Deus. Muitos poderiam murmurar, muitos poderiam espernear, mas aquele que tem a fé voltada para Deus fará aquilo que Abraão fez. Confiará, olhará para as promessas, dependerá da provisão e glorificará o nome do Senhor. Nós, brasileiros, estamos passando por dias difíceis, dias que podemos entender, sim, como a aprovação de Deus nas nossas vidas. Mas o que o povo de Deus tem feito? Como temos reagido? Mas o convite também é feito para você que tem ouvido a mensagem do Senhor, e eu creio que nunca a mensagem, o Evangelho tenha sido pregado e tenha sido espalhado pelo mundo como tem sido nesses dias. E o Evangelho tem chegado ao seu coração, Deus tem dado oportunidade para você se arrepender, reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E a pergunta que fica é: o que você tem esperado para esse momento? Para essa confissão? Para abrir a boca e confessar Jesus como seu Salvador? Para aguardar ansiosamente a volta de Jesus agora como um salvo, como alguém que tem a herança eterna? Nós que já o conhecemos, temos tempo, temos tido esse tempo para pensarmos, analisarmos, refletirmos sobre os nossos atos e principalmente buscarmos orientação na palavra de Deus. E o Espírito Santo pode estar nesse momento incomodando o seu coração, chamando a sua vida para a salvação. Basta dizer: sim, Senhor, eu arrependo dos meus pecados e aceito o sacrifício do Senhor por mim. Eu quero orar por você, pela sua família, pela igreja. E durante essa oração, coloque-se diante do Senhor como servo, como alguém que busca de fato compreender o objetivo que Deus tem colocado na sua vida, que busca de fato compreender que, por mais complexos que sejam as provações, elas querem que cresçamos e dependamos mais de Deus. E mais que isso, esses dias Deus tem mostrado que toda a sua palavra está sendo cumprida e Jesus vai voltar. Creia na palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós nos achegamos ao Senhor, gratos pela Tua bênção, gratos pela Tua misericórdia, gratos pela Tua provisão, pelas promessas, gratos, ó Deus, porque o Senhor, sendo soberano, eterno, assim mesmo nos ama e se inclina para ouvir o nosso clamor. Senhor, nós temos passado por dias tão difíceis. Na maior parte, nós só temos indagações, dúvidas a respeito do que de fato é real diante dessa pandemia. Mas aquilo que a Bíblia nos mostra, ó Deus, quanto ao cumprimento dos últimos dias, isso deve fortalecer a nossa fé e fazer com que os nossos corações
se voltem ao Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos fortaleça para esses dias, para os próximos dias, para as provas, ó Deus, que o Senhor mesmo coloca diante das nossas vidas para serem resolvidas, para serem preenchidas, ó Pai, conforme o Teu querer, e sermos moldados a cada dia no caráter cristão. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos irmãos que das suas casas agora nos acompanham pelas mídias sociais, providência do Senhor também para esses dias, para podermos buscar a Tua presença juntos, que a Tua graça, ó Deus, possa alcançá-los. Em nome de Jesus, restaura a saúde, restaura as finanças, restaura as famílias, o convívio, ó Deus, dentro do lar. Restaura em nome de Jesus a Tua igreja, para que assim que pudermos nos reunir novamente fisicamente, o nosso coração esteja ardente, Deus, com vontade de fato de nos juntarmos novamente. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu povo seja aprovado diante de todas essas circunstâncias. Aquieta as nossas vidas, traga-nos paz, dependência, um olhar confiante no Senhor. Se porventura, ó Deus, alguém que ainda não Te conhece, que esteja acompanhando esse momento, que o Espírito Santo do Senhor aplique a verdade, aplique, ó Deus, a salvação, para que essa pessoa também faça parte da Tua família e seja herdeira da graça, assim como o Senhor nos alcançou um dia. Eu quero Te louvar por esse momento, juntos, que a Tua graça, ó Deus, continue nos abençoando, nos sustentando, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus derrame da sua infinita graça, da sua infinita misericórdia, e eu deixo mais uma vez aqui a minha gratidão ao conselho da igreja e um abraço caloroso a todos os irmãos. Deus nos abençoe.